Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e mais 5 bacharéis fãs de Fórmula 1 vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E no episódio de hoje vamos analisar a disputa interna entre os pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. O que podemos esperar dessa disputa? O ressurgimento do questionado tetracampeão, impondo-se na escuderia que defende há 4 anos, ou a ascensão de um novo fenômeno da Fórmula 1 que vai destroná-lo? Vettel versus Leclerc, o que esperar desse duelo é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. Para começar, vamos passar o perfil dos dois pilotos. Sebastian Vettel, alemão, 31 anos, 222 GPs, 55 pole positions, 53 vitórias, 111 pódios, 4 títulos mundiais. Charles Leclerc, monegasco, 21 anos, 23 GPs, 1 pole position, nenhuma vitória, 1 pódio e nenhum título mundial. Esses dois pilotos são companheiros na Ferrari, a equipe mais tradicional e passional da Fórmula 1. E o Vettel está sendo questionado devido aos constantes erros de 2018 e voltou a ser questionado por esse fantasma após errar novamente no último GP do Bahrein, corrida que por uma infelicidade não consagrou Charles Leclerc com sua primeira vitória. Mas o desempenho do garoto encantou o mundo e ele já é visto como um gênio em potencial. E aí a gente vai comentar sobre essa disputa interna, quem vai levar essa disputa e também analisar o perfil desses dois pilotos ao longo da história da Fórmula 1. E eu acho que a gente deve começar com o Sebastian Vettel para a gente analisar. E eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que mandou pelo Instagram ou mesmo no YouTube, alguns comentários, e a gente vai aqui comentando e discutindo, debatendo aqui sobre este assunto. E eu já só apresentar os meus convidados de hoje. Hoje já está com a casa praticamente cheia, então boa noite Marcelo Hannickel, Pedro Estevão, Fausto Reis e Ricardo Schwingel. E eu já emendo aí para vocês. Deixa eu ver com quem que eu vou começar. Eu vou começar com o Pedro, que está estreando aqui hoje no nosso podcast. Então eu vou começar aqui com o Bruno Henrique, que ele na verdade ele fez uma afirmação, mas eu vou transformar isso numa pergunta. Pedro, Leclerc saiu fortalecido e Vettel por baixo desse GP do Bahrein? Infelizmente pro tetracampeão mundial, sim. O Leclerc ele saiu do Bahrein com uma vitória moral, enquanto o Vettel ele saiu do Bahrein com mais um erro na carteira. Então ele tá se vendo aí numa situação muito complicada e com a imprensa italiana enchendo o saco para variar. Ele tá tendo a imagem dele muito desgastada nesses últimos anos e o Leclerc tá chegando agora. Então é uma vitória moral pro garoto e uma derrota moral pro alemão. Alguém quer complementar esse comentário do Pedro? Foi isso mesmo? Ou alguém discorda? Alguém discorda disso? Acho que não tem como discordar, né? Concordo, Will. Ainda mais que a própria imprensa italiana, que é uma das, como foi dito, uma das mais fanáticas, ela já está botando em xeque o reinado do Vettel na Ferrari. E aí eu já vou emendar aqui, né, um comentário aqui também que foi feito, foi feito pelo YouTube, que está dizendo que é o Moacir Siqueira, tá? E aí eu vou jogar ali, então, o Marcelo ou o Fausto, né, que ainda não se pronunciaram, quero que vocês me digam se vocês concordam ou discordam dessa afirmação. E aí depois a gente também abre para os outros e também a gente vai comentar sobre isso, né? Que ele disse assim, ó: o Vettel só foi campeão por causa do carro da Red Bull, mas não é um piloto que aguenta a pressão. É isso mesmo? O que vocês me dizem sobre isso? Boa noite, Will, Marcelo, Pedro, Ricardo. Eu acho que não.
o Vettel era um menino em 2010 e conseguiu levar no braço contra o Alonso até as últimas voltas. E em 2012, ninguém falava em Vettel campeão até a metade da temporada. Então, para mim, ele conseguiu dar a volta por cima nessas temporadas e provou que o carro não é tão... O carro da Red Bull não era tão forte em 2009, que mesmo com o domínio das Brown, ele fez uma segunda temporada brilhante, campeão por causa do início perturbador. E ele foi eleito pelos próprios chefes de equipe o piloto do ano de 2009. O que o Fausto falou, concordo também. Eu não foi aquela temporada de 2009, eu não fui eleito piloto do ano à toa, né? E campeão só por causa do carro. Cara, eu lembro que o Sérgio Civerli, há um tempo atrás, porque isso é uma questão bem polêmica, né? O Sérgio Civerli do Boteco F1 fez um vídeo só pra isso, explicando toda a história e tal. Mas assim, se o Vettel fosse, então, se o fator determinante fosse o carro e não a qualidade dele como pilotagem, então o companheiro, o Mark Webber, ia ser campeão também, entendeu? Ou pelo menos vice, né? Exatamente, ou pelo menos vice. Esse comentário não tem o menor fundamento. O Vettel foi campeão sim pela sua qualidade, ele é um ótimo piloto, gosto dele, torço por ele, mas não é por isso. Eu reconheço a capacidade técnica dele. Ele foi campeão sim. O carro ajudou? Pode ser, porque a Red Bull nessa época, meu Deus do céu, era um baita carro. Só que uma coisa eu falo. Ninguém é campeão de um carro ruim, né? Então, mas a sua habilidade contou muito mais também. Então... isso aí, pra mim, não tem fundo. Esse comentário desse. Deixa eu ver. Moacir. Desculpa, Moacir, se você estiver escutando o programa, tudo, mas infelizmente o seu comentário não tem nenhum fundamento. Porque se isso fosse verdade, o Mark Webber teria resultados próximos também. Seria campeão, ou como eu também falou, eu ia ser vice. Entendeu? Ia ser uma temporada muito mais. Iam ser temporadas muito mais apertadas. E a história a gente sabe como é que é, né? E até na questão, né, que ele falou assim, que ele não aguenta a pressão, né? Eu acho que ele já provou que ele aguenta, né? Porque se você pegar... Tudo bem, vamos, beleza. 2011, 2013, realmente ele dominou a temporada, pode ser por causa do carro, pode ser, mas... E aí, é aquela coisa, né? Ele tava o melhor carro e ele não deu chance pra ninguém. Se ele realmente, a Red Bull era o melhor carro em 2011 e 2013, ele não deu chance pra ninguém. Em 2010 e 2012, eu já não tenho tanta certeza se a Red Bull era realmente o melhor carro. 2012 principalmente, né? Porque teve, acho que 5 equipes que ganharam, 8 pilotos diferentes. Então não foi bem assim. E ele... 2012, e parece que 2012 foi a última vitória da McLaren, né? Oi? 2012, o grande carro da temporada era o da McLaren. Exatamente. E aí, assim, de 2010 até a penúltima etapa, 4 pilotos tinham chance de ser campeão. E na última etapa eram 3. 2012 era algo parecido também. E assim, nas duas vezes ele estava muito atrás do campeonato, mas muito atrás mesmo. Ele só foi, por exemplo, em 2010 ele só assumiu a liderança na última etapa, ali depois do GP de Abu Dhabi. Então ele já mostrou que ele aguenta a pressão, que ele consegue sair de situações adversas. E eu sempre costumo dizer assim, eu sempre costumo dizer que a Red Bull que chegou aos títulos por causa do Vettel, e não o Vettel que chegou aos títulos por causa da Red Bull. Acho que tem mais o Vettel que fez a Red Bull ser campeã do que a Red Bull que fez o Vettel campeão. Acho que essa pelo menos é a minha opinião. Acredito. Sim, eu acredito também nesse caminho. Que nem você falou, se o Vettel fosse... Porque tem gente que... isso foi campeão por causa do carro. Então se fosse assim, ele não ia suportar a pressão. Imagina, ainda mais 2010, falou que tinha 3 pilotos aí com chance reais de ser campeão. Então se fosse assim, ele ia cagar na calça. 23 anos na época, menino... Desculpa, mas 23 anos ainda é criança, cara. Na minha opinião. Novinho de tudo. Sabe? Ele aguentou, firme, foi lá, tentou, foi pra cima e foi campeão. E os dados mostram que os piores números do Mark Webber foram nos tempos de Red Bull. Então, o Mark Webber da Jaguar, da Williams, tem números melhores que o próprio Mark Webber da RBR. Se não me engano, em 2010 ele chegou
na frente do Vettel no campeonato, mas ele acabou ficando na terceira colocação. Nenhuma das 4 temporadas em que a Red Bull foi campeão com o Vettel, ele conseguiu vice. E inclusive nessas temporadas em que a Red Bull teve esse carro dominante. Então, assim, eu não contesto o talento do Vettel de forma alguma. Não dá para você falar isso. Você pode falar, por exemplo, que ele foi favorecido, a pilotagem dele foi favorecida em função do regulamento. Ele tem história do difusor soprado, e aí ele não tinha uma dependência tão grande assim de controlar a traseira, e de 2014 para frente ele passou a ter. Nesses anos de McLaren, de Ferrari, ele passou a ser muito posto. Então, certas coisas acabaram ficando evidenciadas. Mas você contestar um cara que é 4 vezes campeão mundial é absurdo. E já que você falou... Mas posso fazer um contraponto disso? Claro, pode fazer, óbvio. Referente ao carro, eu entendo que a Red Bull era... Claro, tinha outros carros muito bons. Eu acredito que tinha uma disputa muito maior do que tem hoje entre equipes. Só que eu entendo que na época o chassi da Red Bull era o melhor. Tá? Ele era... O Adrian Newey já vinha se metendo na criação dos carros da Red Bull. E é um carro mais fantástico do que o outro, né? O cara que projetou aquela Williams famosa de 92, é o cara que projetou depois, veio com diversos outros carros, todos campeões mundiais. Inclusive hoje, mesmo com o motor Honda e na época da Renault, a RBR tem um dos melhores carros quando ele mete a mão para fazer. Circuitos principalmente que exigem muito de carga aerodinâmica, como uma Mônaco da vida, a Red Bull é totalmente dominante. Não, mas assim, só com relação a isso, né, pra gente só fechar esse... Daqui a pouco a gente começar a falar do Leclerc também, mas assim, ó, semana passada eu participei do podcast chamado Café com Velocidade lá, e um comentarista lá, o Fábio, a gente estava falando sobre esse respeito do Vettel, e ele falou assim, que para ele, se fosse, por exemplo, o Nico Hülkenberg na Red Bull de 2010 a 2013, o Nico Hülkenberg seria tetra. E eu discordo. Para mim, por exemplo, se fosse lá o Nico Hülkenberg, se fosse o Mark Webber, ou se fosse, talvez, só com exceção talvez do Hamilton ou do próprio Alonso, que fosse naquela Red Bull, se fosse qualquer outro na Red Bull, quem teria 4 títulos, na minha opinião, era o Alonso, e não o piloto da Red Bull. 2010 e 2012, quem seria campeão seria o Alonso, e não outro piloto, se não fosse o Vettel na Red Bull. E eu concordo com esse posicionamento. Eu concordo, e o Vettel foi muito bem nessas temporadas. Realmente estava em grande nível. Só que o problema é que eu acho que na época, quando ele entrou, ele logo depois de entrar na Fórmula 1, principalmente no primeiro título, não havia uma pressão nele em cima. Hoje há uma pressão muito forte dele se voltar a ser o campeão pela Ferrari, ainda mais por ser alemão e lembrar os tempos de Schumacher. E o pior, só completando aqui, o pior é que assim, ele foi para a Ferrari justamente com esse intuito marqueteiro de tentar reeditar o Schumacher, só que numa situação completamente diferente, numa cronologia completamente diferente do Michael Schumacher. O Schumacher levou gente da Benetton para Ferrari, ele montou uma equipe e ele teve tempo para poder desenvolver uma metodologia vencedora dentro da Ferrari, que depois culminou naquele pentacampeonato, que a gente viu que o pessoal na época vivia reclamando que a Fórmula 1 estava modorrenta por conta do domínio do Schumacher, mas se for parar para olhar friamente hoje, era um ponto fora da curva, assim como o Vettel também foi entre 2010 e 2013. O cara foi um ponto fora da curva para Red Bull. E, assim, fazendo o papel dele, que é pilotar. O cara foi o cara. Não tem jeito. É incontestável isso. E já falando aqui, já falando da Ferrari
e já jogando o gancho aí pro Leclerc, aqui é o comentário do cara que o nick dele é ferrarista. Ele comenta assim, né, que agora a Ferrari depende muito do Leclerc, que provou o seu valor. Vettel não tem mais condição de disputar o título. É triste porque eu gostava muito dele, o cara roda sozinho, não tem explicação uma coisa dessa. E aí, em cima disso, eu queria perguntar para vocês duas coisas, né? Primeiro, vocês acham mesmo, assim, quem acha que por exemplo, já pensando na temporada como um todo, né, vocês acham que realmente o Leclerc ele vai tomar a frente na equipe e vai, digamos, dominar o Vettel na temporada e terminar o campeonato na frente? Ou vocês acham que de repente o Bahrein foi, vamos dizer, um ponto fora da curva? Eu costumo fazer a comparação. Será que o Bahrein para o Leclerc não foi o que, por exemplo, a Turquia era para o Felipe Massa em 2006 em relação ao Michael Schumacher, que ele dominou totalmente, e depois, né, o Schumacher, obviamente no final da temporada, no resto da temporada foi superior? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente a Ferrari já tem que pensar, colocar o Leclerc, jogar essa responsabilidade para cima do Leclerc, o garoto Leclerc, ou não? Esse ano deixa o Vettel ali, vamos deixar ainda o Vettel como um primeiro piloto e para ver o que dá a última chance para o Vettel. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho muito cedo para você colocar um piloto como número 1 e número 2. Ferrari está numa temporada completamente diferente do que a Ferrari está acostumada. Não é igual ao ano passado, que você tinha com clareza Vettel número 1 e Kimi número 2. Esse ano é diferente. Então eles vão esperar um pouquinho. Eu, por exemplo, não acho que no meio da temporada pra frente, se o Leclerc estiver na frente, a Ferrari vai chegar no Vettel e falar: a partir de agora, trabalha pra nós. Mas peraí, eu tô cansando ele, então não tem como fazer isso, cara. Eu também acho que o Leclerc mostrou seu talento, mas o Vettel pode dar a volta por cima. Vettel, Hamilton, Schumacher, Senna, todos os grandes campeões erraram muito. E ainda sobre essa questão de perder para o companheiro jovem, o Vettel perdeu para o Ricardo, levou um pau do Ricardo em 2014. Só que eu acho que era um ano de mudanças no regulamento e o Vettel estava se adaptando. Tanto que em 2015, o Vettel ganhou 3 corridas na Ferrari: Malásia, Hungria e Singapura. E o Ricardo perdeu para o Kvyat na disputa interna da Red Bull. E a gente, com todo respeito, mas a gente sabe que o Kvyat é um piloto muito inferior tanto ao Ricardo quanto ao Vettel. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Concordo também que... Desculpa, Marcelo, te interromper. Mas... Não, pode terminar, Ricardo, sem problema nenhum. Mas eu concordo sim que a Ferrari não vai se meter por enquanto. Não vai. É mais fácil a Ferrari se meter para dizer pro Leclerc tirar o pé do que pedir pro Vettel deixar o Leclerc passar, tá? Além disso, eu acredito que o Vettel ele é multicampeão, então ele tem um peso muito maior. A vitória dele tem um peso muito maior do que uma vitória do Leclerc para a Ferrari, que é nele que eles depositam a confiança. E além disso, o Vettel fez um início de temporada fantástica ano passado. Eu acredito que ele vai... Esse foi só um ponto fora da curva, porque na primeira etapa eu entendo pelo menos que o Vettel foi muito melhor que o Leclerc, tirando ali a parte final da classificação, só que eles estavam, lembrando que eles estavam em estratégias diferentes. E a estratégia do Vettel, a Ferrari que a Ferrari fez pro Vettel, fez a estratégia errada, com pneus errados. É o seguinte, a Ferrari, dependendo do Leclerc, cara, a temporada... Quantas corridas? Duas corridas só? 2 corridas. Quantas corridas são? 20? 21. Quanto que é? 21. Então, tem 19. Gente, como a opinião é muito impulsiva, né? Mas não tô falando só na Fórmula 1, em qualquer esporte. Não, mas chega um moleque. Você pega o exemplo do Bottas na Austrália, né? Quantas pessoas falaram que o Bottas ia ser campeão agora, ninguém fala mais nada, né?
Então, igual, por exemplo, igual no futebol. Aparece aí pode em qualquer time, no Palmeiras, no Corinthians. Chega um molequinho da base aí, faz 2, 3 gols aí. Ah, é o novo Ademir da Guia. Ah, é o novo Rivelino. É o novo Sócrates. É o novo Raí. É o novo Leônidas da Silva. É o novo Puskas. Não entrega a tua idade, Marcelo. Não entrega a tua idade. Eu, 35. Desculpa, 34. Eu faço 35 em julho. Essas comparações, Ademir da Guia. Não, mas é bem isso aí. Não tem como se basear com 1, 2 corridas só, cara. Não tem. Não tem. Isso é impossível. Isso é impossível. Foram 2 corridas só, tem 19, tem muita coisa ainda para acontecer, entendeu? Pela qualidade que o Sebastian Vettel tem, os seus títulos são incontestáveis, sabe? Pode ser, igual falou, um ponto fora da curva, né? E eu acredito que o Vettel pode dar sim essa volta por cima, e a Ferrari, imagine a Ferrari postar tudo no Leclerc, e tudo que apostou no Vettel esse tempo todo, vai pro buraco? Vai pro lixo? Vai pra privada? Eles não são loucos de fazer isso. É mais fácil, minha opinião mesma também, é mais fácil eles botarem o Leclerc de segundo piloto, entendeu? Para fazer E agora, deixa eu já emendar, já que você falou isso, deixa eu já emendar uma pergunta aqui, e aí eu quero que todos respondam, essa pergunta é para todos, tá? Todos respondam, tá? Que é o do Rafis _ Viana ali no Instagram, que ele perguntou o seguinte: se o Leclerc estiver à frente no campeonato, o Vettel aceitaria ser escudeiro dele? Aí deixa eu só criar um cenário aqui. A gente lembra da época de Kimi Raikkonen e Felipe Massa, por exemplo, que o acordo era o seguinte: bom, quem tiver na frente no campeonato até o GP de Spa, a partir de então tem a preferência da equipe e o outro piloto vai trabalhar para ele. Supondo que o Charles Leclerc esteja à frente do Sebastian Vettel ali depois das férias de verão, cabe entre as férias de verão, com o Leclerc na frente, não sei, por uma diferença, diferença de uma vitória, por exemplo. Marcelo, começando com você acredita que a Ferrari faria o Vettel trabalhar para o Leclerc? Considerando que o Hamilton também estivesse na disputa, que ambos estivessem na disputa com o Hamilton? Olha, diferença de uma vitória? Não. De jeito nenhum. Pode descartar. É muito pouco. Agora, se o Leclerc tivesse uma diferença na pontuação de 2 ou mais corridas, aí sim, entendeu? Aí eu acharia mais justo e provavelmente o Vettel aceitaria sim. Você acha que aceitaria? Aceitaria, porque ele não tem... aceitaria porque ele não tem mais chance. Mas assim, diferença de pontuação equivalente a uma vitória, 25 pontos, né? Eu acho muito pouco. Aí ele não aceitaria. E eu acho até injusto isso. Entendeu? Agora, se fosse uma diferença, por exemplo, o Leclerc tá bem na frente, tá a 50, a 75 pontos, e o Vettel cai numa desgraça, cai numa maré de azar, igual aconteceu com o Ayrton Senna na temporada de 89, né? Mas se ele não tivesse mais chance, tivesse essa diferença enorme, aí eu acho que ele até aceitaria, nessa condição. Agora, em baixa diferença, não. Até porque o próprio Vettel teria chance, sim, de disputar o título. Tá, vai lá. Fausto, você, o que você acha? Você acha que se enxerga esse cenário ou você acha que não tem nenhuma chance? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que imaginar aqui 2 cenários. Eu não gosto muito da opinião baseada em si, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar, se liberarem a briga. A gente olha a equipe neutra, por exemplo, a Red Bull nos tempos de Verstappen e Ricardo. Foi neutra, não vamos interferir, não vamos dar ordem de equipe. A gente olhou, a gente tem exemplo de várias corridas, Hungria, Azerbaijão, um monte de corrida que eles fizeram cagadas entre si, brigando, e a equipe não interferiu. Então, vendo por esse lado, quem está na frente tem que ter a preferência.
Mas eu também acho que se isso realmente acontecer, por uma diferença pequena, o Vettel, eu acho que ele não seria covarde, igual uns aí, e de tirar o pé, de deixar o Leclerc liderar o campeonato. E se a Ferrari não quiser ele assim, eu garanto que tem outras equipes grandes que querem. Até porque ele ser campeão na Mercedes, num carro alemão, com motor alemão, igual o Rosberg, pode ser algo sensacional. Eu também concordo que não vai ter, por enquanto, não vai ter jogo de equipe. E supondo que lá no final do campeonato, isso aqui eu digo que tem que ser final mesmo. Hoje vai metade do campeonato, vai ser o que? 15ª corrida? Ainda tem muita lenha para queimar, né? Mas e se eles ainda tiverem os dois com chance de título, não é o Vettel que vai tirar o pé pro Leclerc. E uma coisa referente a disputas na pista serem liberadas, eu acho que vai ser como foi nesse GP do Azerbaijão, do Bahrein. Se tiver tranquilo e tem como fazer uma ultrapassagem sem maiores problemas, tudo bem. Mas fazer como o Bottas fazia, de tirar o pé, deixar o Hamilton passar, não, isso daí não vai ter na Ferrari esse ano, não. Olha, galera, eu vejo assim 3 corridas cruciais para ambos os pilotos da Ferrari. O GP da Hungria, que é o que precede as férias europeias, e o GP da Itália e o GP da Bélgica, que é o GP, vamos dizer assim, é o GP do deal, é o GP do acordo. Pode ser que no caso dessa temporada, que é um pouquinho mais longa daquela lá de 2007, eles estendam até o Japão, por exemplo, que o Japão, se não me engano, é a 15ª, 16ª etapa da temporada, eu não lembro aqui de cabeça, mas vai chegar É depois de Sochi. Pois tem Sochi na Rússia, 16ª, e Suzuka, que é a 17ª. Pois é, já bem pro final, então assim, e nessas corridas aí, faltando 3, 4 corridas, é que o cenário vai apertar e a equipe vai olhar assim, não tem jeito. Eu vou ter que dar prioridade para piloto X, piloto Y, ou para piloto Y. Eu não consigo imaginar assim tão cedo. E igual a pergunta anterior, né, foi feita, de imaginar o Vettel colocado assim de lado como um cachorrinho. É inimaginável, mas do ponto de vista da necessidade da Ferrari vencer com o máximo de urgência o campeonato, eles não colocariam em risco. Eu tava aqui lembrando até mesmo da Penske na Indy. A Penske na Indy, ela em 2014 estava muito tempo já sem ganhar um título, e eles resolveram fazer jogo de equipe descaradamente e esqueceram aquele padrão, vamos dizer assim, aquele padrão de ética norte-americano de não ceder lugar para piloto, e favoreceram o willpower na cara dura. Não tem essa Roger Penske, o importante é ganhar o campeonato. Eu quero o campeonato, pronto, acabou. Então a Ferrari vai ser colocada à prova nessas corridas finais. Vai ser muito difícil. Eu não vejo uma margem tão distante de um para outro, não. Tanto do Leclerc pro Vettel. Eu vejo, assim, por questão do regulamento técnico, que o Leclerc ele leva uma pequena vantagem em relação ao Vettel. Ele tem uma facilidade maior para se adaptar a situações diversas também. Eu acho que o Vettel tem alguns probleminhas que prejudicam ele. Não tô contestando assim ele a ponto de dizer que ele é um lixo também, gente, mas assim, ele tem alguns probleminhas de abordagem para brigar na pista e às vezes prejudicam ele. E isso é muito decisivo no campeonato mundial. A gente viu aí muitos títulos sendo decididos por erros que podem parecer bobos, mas no final fazem uma diferença enorme.
Exemplo ao Massa. O Massa em 2008, a gente fala muito do GP da Hungria, do GP de Singapura, mas o Massa teve 2 corridas que pareciam bobas, mas no final fizeram uma baita diferença, que foi o GP da Inglaterra, Malásia e Silverstone. Exatamente. E aí o que a gente fala assim, ó, já aproveitando esse gancho, que é o seguinte, né, muita gente comentando com relação ao Leclerc, mas ele não ganhou, mas ele vai ter chance de ganhar logo ele vai ganhar várias. E é uma coisa assim, a gente não tem nenhuma garantia com relação a isso, né? Claro, ele tá na Ferrari, ele é bom piloto, aquela coisa toda. Mas você vê, por exemplo, o exemplo do Bottas, né? O Bottas ano passado, né? Ia ganhar lá no Azerbaijão, furou o pneu, ia ganhar não sei o que, e não teve nenhuma chance de ganhar o ano passado, né? E de repente, é por isso que eu sempre falo assim que ainda eu acho muito cedo para esse oba-oba com relação ao Leclerc, principalmente também pela questão assim, como que o Leclerc também vai reagir ao longo da temporada, porque agora sim, tudo bem, ele é o cara do momento, ele é o queridinho, é o novo xodó da Fórmula 1, mas como será que ele vai reagir a partir do momento que, por exemplo, ele cometeu o primeiro erro na Ferrari, que agora ele também passa a não ter o direito de errar, porque assim, ele é novo, ele tá primeiro ano na Ferrari. Não, na Ferrari não tem essa não, né? Tipo, errou, começou a errar, ninguém vai passar a mãozinha na cabeça não, né? Então, são todas essas questões que a gente tem que analisar, todo mundo tem que esperar, né, pra gente poder fazer uma análise ao longo da temporada para ver quem vai sair melhor neste duelo, né? E aí, só pra gente encerrar nosso podcast de hoje, eu quero saber de vocês o seguinte, agora um exercício totalmente de futurologia. Eu quero que vocês me digam duas perguntas. Primeiro, quem vai ser o campeão da temporada de 2019 e quem chegará na frente neste duelo, tá? Todos ali, assim, curtos e grossos, tá? Um minuto ali para cada um responder ali, para fazer suas considerações a esse respeito. E agora eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, vai lá. Então olha, previsões, né, do Nostradamus aqui. Eu digo que Leclerc vai terminar na frente do Vettel esse campeonato, tá? Assim como o Ricardo ganhou do Vettel na Red Bull em seu primeiro ano, eu torço também para que a Fórmula 1 tenha um novo nome, novo expoente. Vou torcer para o Leclerc ficar na frente nesse ano. Eu acredito que para a classificação do campeonato, Leclerc em segundo e Vettel em quarto ou quinto. E campeão? Campeão Hamilton. Nada de Bottas. Tá, Pedro? Olha, o campeão para mim é o Hamilton. Para mim ele chega ao 6º título nessa temporada. O vice vai ser o Leclerc. E eu acho que é o cenário dos sonhos do Hamilton. Para ele é excelente disputar o título com um cara novato e o Vettel chegar no fim da temporada sem chance de título. E consequentemente terminando a temporada na 3ª colocação. Fausto? Bom, então, eu acho que o Vettel sai sim vitorioso desse duelo interno da Ferrari. Para mim, fica Leclerc quarto, Vettel em segundo. Campeão, Valtteri, Bottas, vai levar o título para a Finlândia. Eu acho, falando sério, realmente, eu acho que o Bottas está melhorando o nível esse ano, está em outra fase. E é o seguinte, o pessoal está se rebelando agora, acabou. Para mim, o Hamilton não é mais campeão, ele se aposenta já em 2020. E é isso, é hora do Vettel tá para chegar também. Tá, mas deixa eu só te aproveitar assim, tudo bem, você acha que o Bottas, né, tá evoluindo e é possível que seja mesmo, mas você acha que ele consegue chegar no nível do Hamilton? Bom, não exatamente no nível do Hamilton de anos atrás. Eu acho que esse ano o Hamilton tá desinteressado e tal. Ele já igualou o Fangio, sabe que vai ter dificuldades para alcançar o Schumacher, agora que os jovens estão se rebelando, Verstappen, Leclerc, até o próprio Gasly.
E é o seguinte, eu acho que a época dele do Vettel tá acabando. Por isso que eu digo, temos que aproveitar para olhar esses gênios na pista, porque daqui a pouco acabou para eles. Pronto, toma aí. Eu não deixaria de apostar no Hamilton, não. Até o GP da Espanha, meu amigo, nas últimas temporadas, foi assim, começou tímido, com aquele jeito assim, todo desinteressado, e de repente o Leão desabrochou. Exatamente. Marcelo, e aí? Quem vai? Quem leva essa disputa interna e quem leva o título? Ó, nessa parte vamos ser curto e grosso. Hamilton campeão, o Vettel vai ser vice e o Leclerc vai ficar entre terceiro e quarto. Eu acho que o Leclerc esse ano terá uma ótima performance para um estreante numa equipe de ponta, tá? Eu falo estreante em equipe de ponta. Sim. Ok? E o Hamilton é o seguinte, o Hamilton é um cara esperto, já tá rodado, né? Já tá há 12 anos já na Fórmula 1 e ele vai utilizar o fato Vettel versus Leclerc a seu favor. Porque enquanto vai ter essa entre aspas, essa eminente briguinha interna, o Hamilton vai aproveitar para pular na frente. Entendeu? Igual aconteceu meio que aconteceu em 2007, né? Com o próprio Hamilton, né? O Alonso. Aí o Raikkonen aproveitou a deixa e foi embora. Tanto é que ele foi campeão, né? Brigou os dois ali e nenhum foi campeão. O Raikkonen, que quase ninguém dava nada, que foi o campeão. Agora. Mas assim. Não, pode. E o Hamilton. E o Hamilton, como é um cara que gosta de aparecer. Ele já foi fazer a política da boa vizinhança com o Leclerc, né? Falando que ele pilotou bem, que ele tem futuro, que não sei o que. Já tá articulando já o menino Hamilton, né? Então, já dá pra ver que o rapaz é esperto, né? Mas essa é a minha opinião. Hamilton campeão, Vettel vai ser... Vamos dizer assim, vai reerguer não, porque tá no começo. Mas o Vettel ele vai levar melhor sim, e o Leclerc vai ficar em terceiro e quarto. Essa é a minha opinião. Então acho que eu vou ser o único aqui então, que eu vou apostar no Vettel. Eu aposto no Vettel campeão. Não duvido também. Não duvido. Acredito que o Vettel vai se reerguer e vai conseguir chegar forte e brigar e ser campeão. Tá? Só que assim, ele precisa já a partir do GP da China começar a se impor. Ele não pode mais cometer a margem de erro dele, não existe mais. Ele precisa agora pilotar o fino da o fino da bola, né? Que a gente ele tem que pilotar, ele tem que pilotar o fino, pilotar o fino. Não tem mais margem, mas eu ainda acredito nele. Eu acho que ninguém é tetracampeão à toa. Eu acho que o Vettel já mostrou seu talento, ele já mostrou que pode sair de situações adversas e eu acredito que ele acredito e torço para que ele vá ser campeão. E agora só pra gente encerrar mesmo assim, porque tem uma pergunta aqui, né? Porque como só eu que acredito no Vettel aqui campeão, né? Mas tem alguns colocaram o Vettel na frente do Leclerc, mas assim, no cenário de que o Vettel termine a temporada atrás do Leclerc. Eu não sei se alguém aqui acredita que o Leclerc, ninguém falou que o Leclerc vai ser campeão, né? Mas supondo que o Vettel termine atrás do Leclerc. E aí, aqui o Eurafabaracho. Meu Deus, boa. Eurafabaracho, esse mesmo. Ele pergunta o seguinte: o Vettel pode acabar tirando um ano sabático depois dessa temporada? A exemplo do que fez, por exemplo, o Alain Prost, né? Que na verdade ele foi obrigado, né? Porque ele foi chutado da Ferrari em 91 e tirou 92 sabático. E depois voltou em 93 campeão. E também, né, o Nigel Mansell, né, que foi campeão em 92 e foi pra Indy em 93, porque ele não se acertou com o Frank Williams lá e acabou voltando ali depois da morte do Ayrton Senna. Alguém acredita que isso pode acontecer, que o Vettel pode tirar um ano sabático? De jeito nenhum. Tá descartada essa hipótese. Se isso realmente acontecer, o Vettel fica atrás, aí talvez que ele tire um brilho, tira uma energia e fala assim, puta que pariu, eu não vou deixar, eu vou pra cima dessa vez, capaz de, vamos dizer assim,
capaz de despertar o... igual no Street Fighter, né? Desperta mas já tinha que ter despertado, né? Pra falar a verdade, eu acho. Vai ter que despertar o Satsuhiro Hadou aí no Vettel pra ele ir embora, rapaz. Porque braço de campeão ele tem. Igual você falou, os 4 títulos não é à toa, entendeu? Mas tirando o sabático, eu acho que não. Aí que ele vai ter mais tesão ainda de pilotar, falando, não, esse ano vai ser o meu. Porque uma coisa eu falo pra vocês, pra encerrar minha vez, né? A Ferrari vai vir com tudo. Eu tô falando desde a pré-temporada. A Ferrari vai vir com tudo esse ano. O Hamilton, a Mercedes e o Bottas vão ter trabalho. Escuta o que eu tô falando. Claro que eu tô cravando, o Hamilton vai ser campeão. Mas acho que vai ser muito disputado entre esses dois. É a minha opinião. E aí, alguém mais quer responder essa pergunta ou acompanha um relator? Eu acho muito pouco provável que o Vettel fique atrás do Leclerc e quase impossível que ele dê uma pausa. O mais provável, e mesmo assim muito pouco, disso acontecer é ele sair da Ferrari caso isso aconteça. Mas assim, o que muita gente pensa é ele sai da Ferrari, tá, ok. Mas quem que a Ferrari tem para colocar no lugar dele? Eles não vão colocar o Mick Schumacher sem experiência para estrear logo na Ferrari. Então, eu acho que isso, muita viagem. E outro, o Mick Schumacher, eu não conheço muito sobre ele. O povo só fala dele como filho do Michael Schumacher. Não fala assim, olha o talento do Mick Schumacher, não. É sempre ligando ele ao pai. É um negócio que a gente tem vários exemplos. Na verdade, desculpa te interromper, mas na verdade essa ascensão do Mick Schumacher se deve muito ao apoio do Nicolas Todd, o filho do Jean Todt, porque ele tinha uma carreira bem tímida até o Nicolas Todd chegar e arrumar alguns contatos para ele. Então assim, eu não acho ele de grande coisa, não. Sim, mas enfim, o que eu tava falando, quem que a Ferrari tem? O programa da Ferrari. Quem que pode fazer? O Kimi, improvisar, eles não vão subir o Giovinazzi, que com todo respeito o Giovinazzi é ruim. Então eles vão pegar alguém lá do simulador, vão botar o Brandon Hartley. Então eu acho que não tem cabimento essa teoria. O Vettel fica na Ferrari sim, talvez até 2021, enquanto eles encontram novos pilotos para ganhar experiência. Mas enfim, não sabemos o que pode acontecer. Todo mundo cravava o Jules Bianchi na Ferrari e olha no que deu. Tá bom? Então são essas minhas considerações finais. Muito obrigado, Will, Ricardo, Pedro, Marcelo. Muito obrigado a todos os ouvintes do podcast e aguardo vocês na semana que vem. Falou, muito obrigado. Ricardo? Deixa eu... pode falar. Desculpa aí, só pra eu acho que é muito complicado hoje em dia tirar um ano sabático. No início da década de 90, você tinha o grid com muito mais espaço que hoje em dia. Então, assim, hoje em dia o grid ele é mais restritivo. Você perde espaço muito fácil. É muito difícil você recuperar. O Daniel Kvyat, por exemplo, ele é um sortudo, assim, mas, assim, daqueles que você não vê no mundo. Um cara ter tantas oportunidades assim. E ele tá até aproveitando, tá até fazendo uma temporada decente. Essas 2 corridas, pelo menos, que ele fez, ele foi bem. E pro Sebastian Vettel, eu não consigo imaginar esse cenário. Porque é muito complicado, cara. Você ficar um ano parado, a exigência de um carro de Fórmula 1 é próxima de um piloto de caça. É muito grande. Você fica um tempo desacostumado, você demora a voltar, você demora a pegar. O carro tá cada vez mais exigente com relação à força G ao contornar uma curva. Então é muito complicado você dizer que o cara vai tirar o ano sabático e voltar. Não é bom pra ele. E ele tem consciência disso. Se ele sair, é pra não voltar mais. Ricardo? É isso aí. Eu também acho que é impossível ele tirar um ano sabático. Tem também essa coisa de que hoje, com muita tecnologia, se tu tá fora da Fórmula 1 sem andar
é diferente do que voltar nos anos atrás, né? O Kvyat, por mais que teve um ano sabático, ele ficou ainda como, salvo engano, piloto de testes da Ferrari, né? Sim. E é diferente. Agora, se o Vettel parar e decidir ter um ano sabático, eu não vejo ele com muito espaço na Fórmula 1 se ele sair. E eu creio que realmente ele não sai, independente do resultado, mesmo que ele quebre todas, mesmo que ele não complete, termine o campeonato lá atrás, ele é um multicampeão que não vai parar, eu não vejo essa hipótese, então não mal parei para pensar mesmo sobre o assunto. Mas eu só tenho é isso. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso, que é o seguinte, né? O Jason Button tirou um ano sabático e tá até hoje, né? Então, eu acho que o Vettel jamais pensaria nessa hipótese. E alguém fala do Alonso de volta? Não, ninguém fala mais, né? Podem até ventilar como a gente ventila na brincadeira, mas as equipes não cogitam isso. Então, tu não vê nos bastidores, o Alonso pode estar de volta, não vê. É isso aí. Então, o Alonso, eu acho que o Alonso só volta. Eu acho que o Alonso só volta se o Sainz fizer um ano muito ruim, mas ruim assim, desastroso a ponto de não ter jeito. Aquele Concordo nível também. Kvyat. Também acho. Só volta se for um desastre, mas eu acho que o Alonso olhar nem para quer mais. Eu acho assim, o Sainz tem que fazer um ano muito ruim e o Sete Câmara tem que fazer um ano muito ruim na Fórmula 2, né? O Sete Câmara tá ali, né? Só esperando, né? Só esperando. Cara, pior que o Sete Câmara não teve um. Pelo menos assim, eu posso estar sendo um pouco injusto com ele, mas ele não teve um desempenho muito impressionante no Bahrein, não. Concordamos. Ele Quer dizer, eu tô falando, do Bahrein não assisti, eu tava falando eu tava pensando que você ia falar do modo geral na carreira, assim, por exemplo, ano passado, né? Mas do Bahrein eu não assisti, então eu não posso opinar. Mas enfim, né? Vamos ter essa discussão sobre Sete Câmara, Alonso, McLaren, quem sabe em um outro episódio. Mas é isso aí, então. Então você que está nos ouvindo, o que nos diz? Quem vai terminar na frente? Vettel, Leclerc? Quem vai ser campeão? Será que o Leclerc tem chance de ser campeão? O Vettel vai se reerguer? Ou os dois vão ficar brigando e vão morrer abraçados na praia e o título vai ser do Hamilton? Ou será que, assim como o Fausto, você acredita que o Valtteri Bottas vai ser o campeão? Mande seus comentários, deixe mensagem pra gente aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, em todas as nossas redes sociais. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Não deixe de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais. E não deixe de nos sugerir assuntos para a gente comentar aqui no nosso podcast. Vocês viram que o podcast hoje foi praticamente todo feito por vocês, que mandaram comentários, que mandaram perguntas. E a gente aqui tentando responder e debater em cima do que vocês mandam pra gente, porque afinal a gente faz esse podcast pra vocês. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Fausto, muito obrigado, Pedro, eu agradeço. E muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Um grande abraço a todos, boa semana. Abraço e até a todos. Próxima. Tchau!